Conselheiro Luiz Moreira, Vossa Excelência havia pedido a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu trago aqui um comunicado ao plenário, mas de modo algum a submissão ao plenário, apenas um comunicado, de um ofício que eu enderecei no dia 16 de abril, portanto há mais de um mês, ao secretário-geral do Ministério Público Federal, senhor Lauro Pinto Cardoso Neto, em que eu solicito, no prazo regimental de 15 dias, o acesso a alguns dados de ordem administrativa, por exemplo, cópia dos balancetes e balanços do Programa de Saúde e Assistência Social Plan Assist, lista, relação nominal de todos os servidores que ocupam cargo e comissão, CC1 a CC7, e procedimentos outros, nominados, todos nominados, nos ofícios 6, 8, 9 e 10, lembrando de 16 de abril, há um mês e 20 dias. Eu fixei o prazo regimental de 15 dias para que Sua Excelência remetesse a cópia como requerido, solicitei. No dia 10 de maio, portanto há 10 dias, eu recebi de Sua Excelência o seguinte ofício, aspas, senhor conselheiro, tendo em vista a quantidade demandada de informações e documentos requisitados pelos ofícios GAB, LM, CNMP 6, 8, 9 e 10, todos de 16 de abril, solicito a Vossa Excelência a prorrogação do prazo para o atendimento. Na oportunidade, solicito que sejam informados os números dos procedimentos administrativos instaurados para fins de acompanhamento do andamento processual. Isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, na terça-feira seguinte, eu encaminhei um ofício ao secretário-geral e também ao procurador-geral da República, comunicando que eu estava de ofício requisitando os documentos dos procedimentos lá informados e concedi um prazo de 3 dias para o cumprimento da requisição. Comuniquei também ao Procurador-Geral da República desse ato meu de ofício de requisitar. Na data de ontem, eu recebi o seguinte ofício do secretário-geral e nenhuma comunicação do Procurador-Geral da República. Senhor conselheiro, em atenção aos ofícios GAB, LM, CNMP 6, 8, 9 e 10, de 16 de abril de 2013, e número 18, de 14 de maio de 2013, esse 18 é que eu prorrogo por apenas mais 3 dias. Porque não são, né, são 1 mês e 20 dias para entregar simples cópias de procedimentos. Só isso. Só isso. Segue Sua Excelência. Preliminarmente, informa a Vossa Excelência que se encontram disponíveis no portal da transparência, aí ele cita aqui o endereço, os dados relativos a pessoal, licitação e contratos, orçamento e finanças do Ministério Público Federal, nos termos da resolução CNMP 89 de 2012. Considerando o disposto nos artigos 36 e 38 do Regimento Interno do CNMP, resolução 92 de 18 de abril de 2013, solicito com base no artigo 43, inciso 2 do Regimento Interno, vista dos autos referentes à presente requisição. Aí ele cita o artigo 36, cita o artigo 38 e segue. Caso não haja processo vinculado à presente demanda,
solicito que seja submetida ao plenário a legalidade da requisição de Vossa Excelência, sem que tenha ocorrido autuação e distribuição do procedimento para fins de controle administrativo. Cito o regimento, o artigo do regimento. Por oportuno, informo que foi encaminhado o ofício MPF PGR SG número 1709, de 15 de maio de 2013, ao secretário-geral do CNMP, diante dos termos da resolução. Atenciosamente, Lauro Pinto Cardoso Neto, secretário-geral. Então, ontem eu recebi, ontem mesmo eu fiz um ofício, tanto ao secretário-geral quanto ao procurador-geral da República, e passo a ler o ofício. Brasília, 20 de maio, foi recebida ontem no gabinete do Procurador-Geral. Senhor Procurador-Geral da República, em decorrência do descumprimento às requisições formuladas no ofício GAB, aí eu cito os números dos ofícios, pelo secretário-geral do MPF, que se manifestou nos seguintes termos, é aquele ofício que eu li. Aí eu transcrevo o ofício do secretário-geral, considerando a natureza auxiliar das atribuições do secretário-geral do MPF, bem como estabelecido na Constituição Federal de 88, que em seu artigo 103-A, parágrafo 2º, inciso 2, ao instituir o Conselho Nacional do Ministério Público, prescreve, artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 2, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício, ou mediante provocação, segue. Os atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los, ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Sigo eu, fecha aspas. Considerando o artigo 23, inciso 5º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, que concede aos conselheiros a prerrogativa, aspas, artigo 23, o conselheiro singular tem os seguintes direitos. 5. Requisitar de quaisquer órgãos do Ministério Público ou ao Conselho as informações e documentos que considere úteis para o exercício de suas funções. Considerando a lei, fecha aspas, considerando a Lei Complementar 75, de 20 de maio de 93, que acerca dos deveres e vedações dos membros do Ministério Público da União, estabelece no título 3, capítulo 3, seção 1, entre outros, artigo 236, o membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da justiça, deve observar as normas que regem o seu exercício, especialmente, 4, prestar informações aos órgãos da administração superior do Ministério Público, quando requisitadas. 7, adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tiver conhecimento ou que ocorrerem nos serviços a seu cargo. 9, desempenhar com zelo e probidade as suas funções. Considerando, fecha aspas, considerando que o descumprimento por membro do Ministério Público das solicitações horas estabelecidas, enseja a aplicação das sanções disciplinares elencada no artigo 239 da Lei Complementar número 75 de 93, bem como as entabuladas na Lei 8.429 de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos quando da prática de atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário e ou atentem contra os princípios da administração pública. Considerando ainda exaurido o prazo regimental
para a realização das requisições formuladas, encaminho cópia do ofício 22, Gabi Luiz Moreira, CNMP, e determino o imediato cumprimento dos requerimentos formulados ao secretário-geral do MPF, sob pena de responsabilidade, nos termos ora indicados. Cordialmente, Luiz Moreira Gomes Júnior, Conselheiro Nacional do Ministério Público. Senhor presidente, eu queria, para concluir, afirmar algo. Eu exerço o mandato de conselheiro por mandato que a mim foi conferido pelo Congresso Nacional. Então não adianta membro do Ministério Público, ou dos Estados ou da União, se negar a cumprir determinação minha. Porque eu ajo, senhor presidente, eu ajo no estrito cumprimento das minhas funções. E regimento dos quais, aliás, eu sequer participei da formulação. Então, é muito interessante, conselheiro Jarbas, após Vossa Excelência trazer um magnífico voto sobre se o Ministério Público do Rio Grande do Sul deveria se submeter às regras da transparência. O que é que eu estou a pedir, conselheiro Fabiano? Simples acesso a dados que estão mal lançados no portal da transparência. Mal lançados. Para ter uma ideia de quão mal lançado são essas informações, a data da aquisição de alguns dos bens que aqui eu peço para ter acesso, antes eu pedi, depois eu requisitei. Eu fiz uma solicitação, depois eu fiz uma requisição. A data é 1900. 1900. Então, diante desses defeitos na informação, eu solicitei simples cópia. E aí, primeiro, o secretário... Primeiro que não era nem para ter enviado para secretário-geral. Era para ter enviado o pedido ao procurador-geral. Né? Eu envio ao secretário-geral, que pede um mês depois. Veja bem que a infraestrutura da Secretaria-Geral do MPF é maior do que este conselho. Era só tirar a cópia. É porque parece, né? E sei, senhor presidente, eu estou dizendo aqui diretamente a Vossa Excelência para não dizerem que eu estou dizendo outra coisa. Estou dizendo claramente. Parece que o MPF se nega a reconhecer a autoridade deste conselho. Um juízo de Vossa Excelência é absolutamente incorreto. Eu peço a palavra, senhor presidente. Então, peço a palavra. O senhor fala depois. Por favor, depois de mim, que eu ainda estou com a palavra. Então é o seguinte, o que é que eu estou determinando, senhor presidente? Mandei para Vossa Excelência. Que me seja entregue o acesso aos documentos, determinando. De Vossa Excelência será examinado. Estou determinando, eu não estou me submetendo a Vossa Excelência. Porque eu não estou nem eu a Vossa Excelência. Nem eu a Vossa Excelência, não conselheiro. Estou submetido a Vossa Excelência. Respeito ao Procurador-Geral da República, doutor Luiz Moreira. Não estou... Respeito ao Procurador-Geral da República. O que tem que haver, senhor presidente... Respeito ao Procurador-Geral. Eu não vou tolerar esse tipo de provocação aqui. Eu não estou desrespeitando ninguém. O que eu não me submeto a nenhum dos membros deste conselho. Vossa Excelência submete à lei. É por isso... Ao devido processo legal. É por isso... Vossa Excelência não tem base procedimental para fazer essas requisições abusivas, arbitrárias, para ir encaminhar cópia desses documentos ao blog do Paulo Henrique Amorim, para dizer lá ao blog do Paulo Henrique Amorim que Vossa Excelência vai passar o Brasil, o Ministério Federal a limpo. Está lá estampado. Cópia desses documentos todos. Cópias desses documentos todos. Mandou o blog. Eu estou requisitando simples cópia, conforme o que estabelece o regimento do Conselho. Quem está gritando, conselheiro Mário, é o senhor. Não entendo por quê. Qual é o problema de um conselheiro ou qualquer cidadão da República ter acesso a dados? Qual é o problema? Requisito como cidadão. Eu requisito como sem conselheiro. Base procedimental. Eu requisito como conselheiro, que é o que eu sou.
Quer o senhor entenda assim, quer não. Eu então, conselheiro Fabiano, requisitei as cópias, simples cópias, acesso. Porque é muito fácil, conselheiro Jarbas, solicitar, por exemplo, ou indeferir quando se trata do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Que eu saiba, a lei nesta República, que eu saiba, até eu sou professor de Direito, mas eu estou sempre aberto a novos ensinamentos. Vale para todo mundo. Então, o que eu estou pedindo? Antes pedi, agora estou determinando. O senhor tem algum problema com esse verbo determinação, conselheiro Mário Manzolha? Tenho problema com pessoas arbitrárias e abusivas. Eu se combato em nome da lei. Então, o senhor deveria ter tido esse problema durante toda a sua atuação aqui, conselheiro. Porque eu fui vítima de uma campanha e nunca vi Vossa Excelência se posicionar, uma campanha anônima contra mim. Nunca vi Vossa Excelência se posicionar contra tais arbitrariedades. Nunca vi. Inclusive, esta campanha consta das palavras do presidente do Congresso Nacional no dia da minha aprovação no plenário do Senado. Nunca vi este Conselho e Vossa Excelência em especial se posicionarem em respeito do ocorrido no Senado Federal, que é aqui de todos conhecido, que foi uma campanha anônima, com dossiê anônimo, não é? Capitaneado pelo assessor parlamentar do senhor Procurador-Geral da República, conforme as palavras do presidente do Senado Federal. E que Mas juízo de Vossa Excelência. Não, juízo não. Juízo não. O senhor permite, senhor presidente? Eu pediria que Vossa Excelência concluísse. Nós temos uma pauta. Eu vou concluir, presidente. Muitas pessoas esperando. Se eu não tivesse sido interrompido, eu já teria concluído. Não é juízo de valor, não, senhor presidente. Consta das palavras do presidente do Senado Federal, no dia da minha votação, em que ele declina a participação do senhor José Arantes, assessor parlamentar do Ministério Público Federal, em que este assessor ligado a Vossa Excelência fez campanha. O presidente do Senado se equivoca. Mas ele não foi sequer respondido. Até agora, então, que me conste, eu fui aprovado em data que já faz 2 meses, o presidente do Senado, da presidência do Senado, respondendo a questões levantadas por demais senadores, diz que o Ministério Público Federal fez campanha contra mim. O conselheiro Luiz Moreira, gostaria de pedir... atos que Vossa Excelência traz ao Conselho e que poderia ser constituído através de uma... O Conselho eventualmente pudesse manifestar. Eu até me manifestaria se Vossa Excelência tivesse dito que estava propondo ao Conselho, mas Vossa Excelência disse inicialmente que estava trazendo os fatos ao conhecimento do Conselho. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, eu acho que seria bem-vindo a todos, se Vossa Excelência pudesse deduzir isso num procedimento, porque não é um fato só isolado o pedido de informação. Me parece que há outras reclamações que Vossa Excelência entendem que são pertinentes e eu acho que o Conselho, dentro do direito de peticionar, não irá se furtar, acredito, senhor presidente, que o Conselho não irá se furtar a receber uma representação, eventualmente formulário por Vossa Excelência, né? Mas eu faria essa sugestão a Vossa Excelência, se entender pertinente. Senhor presidente, eu peço a palavra em seguida. Conselheiro Luiz Moreira, Vossa Excelência concluiu? Perfeito. Conselheiro Mário, eu vou conceder, mas eu pediria máxima brevidade, breve, porque nós presidente. temos toda uma pauta Seria a ser muito breve. cumprida. Veja, a lei de acesso a informações que tem sido observada por esse Conselho, pelo
Ministério Público, de modo geral, e também tem sido observado exemplarmente pelo Ministério Público Federal, que divulga, inclusive, os vencimentos de seus membros, a remuneração, garante a qualquer cidadão o acesso a uma série de informações, observados os prazos legais, os termos da lei. Qualquer cidadão pode se dirigir a qualquer Ministério Público e requerer aquelas informações. Qualquer autoridade, no exercício de suas atribuições legais, pode requisitar essas mesmas informações e outras, eventualmente. No Estado democrático de direito, não existem autoridades absolutas, não existem, mesmo os juízes estão submetidos à lei, mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do CNJ, do CNMP, qualquer membro do Ministério Público. Os membros do Ministério Público têm poderes de requisição. Eles devem exercer esses poderes de requisição que estão previstos na Constituição, na Lei 75 e outras normas, observado o devido processo legal. Nenhum membro do Ministério Público pode requisitar documentos a qualquer outro órgão público, qualquer informação, sem ter uma base procedimental que lhe dê amparo. Ele tem que ter autos de inquérito, ele tem que ter autos de procedimento criminal instaurados nos termos da Resolução 13 deste Conselho, inquérito civil público regrado pela Resolução 23 deste Conselho. Os conselheiros têm poderes de requisição também, mas, evidentemente, há que se observar o devido processo legal, há que se ter base procedimental. O relator, o conselheiro relator, tem poder de requisição nos autos em que ele é relator. Se algum conselheiro toma conhecimento de eventual irregularidade, de ofício, deve instaurar procedimento e mandar a distribuição. O relator fará as requisições. Não é possível fazer diligências preliminares abusivamente, requisitando documentos, fixando prazos arbitrários, sem base procedimental. Isso é arbítrio, isso viola o plenário desse Conselho, viola a autoridade do plenário desse Conselho, viola as prerrogativas dos demais conselheiros, prerrogativa de que os processos sejam distribuídos livremente. O princípio do juiz natural. Eu já tive a infelicidade, no início da minha carreira, de atuar junto à autoridade que desrespeitava sistematicamente o devido processo legal, o princípio do juiz natural, e as coisas não terminaram bem lá. Não terminaram bem, nunca termina bem assim. Isso é atentado ao Estado Democrático de Direito. E também eu deploro que conselheiros desse Conselho se dirijam a blog, por exemplo, do jornalista Paulo Henrique Amorim, encaminhando cópia de ofícios e dizendo frase que vai passar o Ministério Público Federal a limpo. Este conselheiro fui eu. Exatamente, Vossa Excelência. Pelo princípio da publicidade que Vossa Excelência tão defende com os ao jornalista dizendo que vai passar o Ministério Público Federal a limpo. Isso é uma ofensa. Conselheiro Mário, eu pediria que conclua. Vou concluir, senhor presidente. E também, senhor presidente, eu tenho amigos, alguns dos quais já passaram por situações que eu diria foram objeto, talvez, de perseguição, objeto de injustiças. Jamais usaria o meu ofício de conselheiro para pedir providências reparadoras a esses amigos meus, notórios amigos meus, expedindo ofícios, como já tive oportunidade de ver aqui também por parte do conselheiro Luiz Moreira, o que eu quero dizer que, sem base procedimental, eu estou me referindo ao ofício que Vossa Excelência mandou para o MPDFT, para o Ministério do Trabalho, pedindo instauração de procedimentos relacionados a uma personagem que Vossa Excelência se diz amigo, nada contra a amizade, não é? Mas, enfim, essa atuação de conselheiro fora do devido processo legal é algo que preocupa muito. Pois eu vou dizer o que é que preocupa muito, senhor presidente. Senhor presidente. Preocupa muito, e merece providência desse conselho. Eu vou estudar providências a propor. Preocupa muito, senhor presidente. Sabe o que é que preocupa muito? Preocupa muito, da parte do conselheiro Mário, é a aplicação dele de 2 pesos e 2 medidas aqui neste conselho. Que Vossa Excelência é tão rígido quando se trata de Ministério Público dos Estados, e tão corporativo quando se trata do MPF. Tão corporativo. Podia o que a Vossa Excelência disse. Conselheiro Luiz Moreira, vamos, por favor, parar essa... Só vou concluir, senhor presidente. Também não aceito a sua ofensa. Não me importa se o senhor aceita ou não, conselheiro. Eu também não me interesso pela sua ofensa. Senhores conselheiros, eu vou prosseguir com a sessão. Só para concluir, senhor presidente, só para concluir. Eu não vou estabelecer nenhuma... O que eu queria dizer é só o seguinte, presidente. Eu solicitei, certa feita, de ofício, que fosse instaurado um procedimento aqui no Conselho, mas também na esfera administrativa e penal,
daquela campanha anônima que foi feita. Para dizer claramente que eu não submeto a chantagem, de qualquer modo. Agora, houve dois fatos naquela questão apócrifa, naquele encarte anônimo, que não foram apurados, senhor presidente. Primeiro, se estabeleceu aqui no Conselho, se identificou um funcionário do STJ, de nome Luiz, que teria feito uma proposta aqui ao Conselho, e a área de segurança aqui do Conselho verificou de quem se tratava, de que, então, né, a segurança institucional do Conselho identificou qual é o servidor do STJ que teria feito uma proposta de locação de imóveis aqui do CNMP. Saiu como se eu, conselheiro Luiz Moreira, tivesse envolvido com tramas de propina. Vossa Excelência, então, primeiro que foi o que me constou, informou ao procurador da República competente que não era eu. Mas isso não é suficiente, senhor presidente, data vênia. Eu gostaria que fosse identificado o servidor do STJ. Não é? Porque não é, eu sou acusado de receber propina, simplesmente se diz que não sou eu e fica por isso mesmo. Quando a área específica daqui, a área de segurança, identificou o servidor do STJ. Então, eu gostaria que isso fosse apurado. A outra questão que eu gostaria que fosse apurado, senhor presidente, foi o vazamento ao blog... Conselheiro Luiz Moreira, eu pediria a Vossa Excelência Cláudio que fizesse os requeretos por escrito, porque senão nós vamos passar a sessão inteira agora, presidente, ouvindo os requerimentos de Vossa Excelência. Porque vazou para o blog do Cláudio Humberto os meus trechos e utilização do meu veículo, mas só o meu. Vazaram também o pagamento das diárias, mas também só o meu. E isso foi evidentemente preparado aqui no Conselho. Eu gostaria então que fosse aberto procedimento investigatório aqui no Conselho e na esfera criminal.